É importante saber como proceder em relação ao pagamento das dívidas depois da morte. A repórter Elis Marina conversou com um advogado que explicou se as dívidas são repassadas para os herdeiros ou se ficam quitadas automaticamente. A perda de um ente querido é sempre um momento difícil na família. E é justamente sobre este tema que nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Leandro Nava, que é especialista em direito civil, pós-graduado em direito de família e sucessões. Muito obrigada, doutor Nava, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Elise, a todos os nossos ouvintes, telespectadores do Jornal da Câmara. O que vem a ser o espólio, que é um termo tão usado quando morre alguém? Após o falecimento dessa pessoa, desse ente querido, os seus herdeiros, eles recebem débitos e créditos. E esse famoso espólio é nada mais, nada menos que o conjunto de direitos e deveres também deixados por essa pessoa que veio a falecer. As dívidas também são herdadas? E os herdeiros herdarão, sim, débitos, quando assim o falecido tiver deixado, e também créditos. Se o falecido, o de cujos, deixou aí um valor na poupança, por exemplo, de R$ 100.000, mais um débito de 150, esse valor de 100 mil será abatido para os 150. Então, o credor ficará com esses 100 mil e o restante. Os herdeiros não herdarão essa diferença de 50 mil. Ou seja, o herdeiro não precisa pagar do próprio bolso por uma dívida que ficou nesse espólio, né? Exatamente, Elis. Os herdeiros não pagarão do próprio bolso. A única forma que os credores poderão receber é até a cota parte daquele valor deixado pelo falecido a título de crédito. Se ele deixou 100 mil e tem 150, os credores receberão 100 mil e o restante dos 50, infelizmente, os credores não poderão cobrar dos herdeiros. Tá? Eles ficam com esse prejuízo que é chamado teoria do risco do negócio. Não é regra, precisa ser analisado contrato por contrato. E se no contrato estiver estabelecida essa cláusula, que em caso de falecimento, qualquer tipo de financiamento ficará quitado, aí ok, não há nenhum tipo de problema. Mas existem outros contratos que não possuem essa cláusula. E com relação às questões trabalhistas, como é que fica essa situação? O fundo de garantia ele é recebido pelos herdeiros, tem direito a receber o fundo de garantia. Agora, se a pessoa trabalhava de forma empregada, olha só que interessante, ela trabalhava de forma empregada e faleceu, a pessoa não vai ter direito, os herdeiros não terão direitos àqueles períodos trabalhados pelo empregado, no caso, pelo falecido. Agora, por quê? Porque é interpretado pela legislação como se fosse uma demissão sem justa causa. Então, ela não recebe aquela questão da multa, aquelas benesses que o funcionário ou o empregado receberia. E qual deve ser o procedimento assim que uma pessoa morre? Porque tem prazo, não é mesmo? A abertura do inventário ele é calculado 60 dias após o falecimento. Então, ou seja, até 60 dias não existe nenhum tipo de multa cobrado pelo Estado. Então, a pessoa faleceu. O primeiro procedimento é pegar aquela guia de falecimentos pedida dentro do hospital, levar até o registro civil vinculado àquele hospital, dar entrada na certidão de óbito, que normalmente sai na hora. E com aquela certidão de óbito, ela vai até os bancos e pede o extrato bancário daquela pessoa falecida para que ela tenha ciência se ela tinha crédito ou débito. Quem deverá fazer isso é aquela pessoa que ficará responsável pelo inventário. Nós chamamos de inventariante. É o responsável, é quem estará à frente representando todos os demais herdeiros neste momento. Ele vai entrar em contato com a empresa, vai entrar em contato com o banco, vai entrar em contato com a empresa de cartão de crédito, com a empresa de telefone celular para poder fazer a rescisão e extinção daquele contrato, ou seja, cancelar aquele telefone. Caso haja algum tipo de financiamento, verificar se for financiamento imobiliário, se tem essa cláusula que você mencionou ou não, financiamento de veículo da mesma forma, para que ele possa extinguir aquela relação existente entre o de cujos, que é aquele ente falecido, e todos os seus demais credores e também devedores, na qual, por exemplo, vão pensar aí que ele seja empresário
e ele tem aí um contrato a ser recebido, algum crédito futuro, por intermédio do inventariante, recebem esse crédito e falarão em nome da pessoa falecida para receber esse crédito. Não é que ele faleceu e ele vai perder esse crédito. Muito obrigada por essas informações valiosas. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente no Jornal da Câmara. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. E nós voltamos com você, Carol.